Graça e paz, queridos. Bom dia. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor o Salmo 60, o 61, o 62 e o 63. Começando pelo 60, que também é um salmo atribuído a Davi, nós temos aqui um salmo que foi escrito durante um período de conflitos militares, derrotas, e possivelmente essas batalhas estão relacionadas aos edomitas e os sírios. Esse salmo é uma oração de Davi em tempos de derrota e dificuldade. Davi clama a Deus por ajuda e orientação, reconhecendo que a salvação só pode vir do Senhor. Ele expressa a confiança de que Deus trará vitória e restauração para o povo de Israel. Os versos, por exemplo, como o verso 11 e 12 dizem: Dá-nos auxílio contra os adversários, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele é quem pisará os pés dos nossos adversários. O 61 também é atribuído a Davi. A autoria sugere que, sendo Davi quem o escreveu, a autoria sugere que Davi estava passando também por dias de dificuldade, dias de luta, e ele pede por proteção divina. O Salmo 61, como uma oração de Davi, em busca da presença e proteção de Deus. Davi clama a Deus para ser conduzido a um lugar seguro, onde possa encontrar refúgio e estabilidade. Ele expressa a confiança em Deus como sua fortaleza e rocha que o sustenta em tempos de dificuldades. Os versos como o 2 e o 4 dizem assim: Desde os confins da terra clamarei a ti, quando o meu coração desmaiar, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. O 61,4 diz: Pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. O 62 também é atribuído a Davi. O Davi, ele escreveu esse salmo com uma expressão de confiança em Deus em meio às circunstâncias adversas. É um salmo que fala sobre a busca pela tranquilidade e a certeza de que Deus e somente em Deus podemos encontrar descanso verdadeiro. O Salmo 62 enfatiza a importância de colocar a confiança somente em Deus e não em riquezas, poder ou qualquer outra coisa terrena. Davi descreve Deus como sendo sua rocha de salvação, a fonte de sua esperança e refúgio seguro. Ele exorta o povo a confiar em Deus e depositar nele toda a sua confiança. Versos como, por exemplo, o verso 1 do 62 diz: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. O 5 até o 8 diz: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a esperança, só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. O 63 também é atribuído a Davi, e ele foi escrito durante um período em que ele estava no deserto de Judá, provavelmente quando estava fugindo de Saul. Este salmo expressa o anseio profundo de Davi por Deus e sua busca por uma experiência íntima com Ele. Foi escrito em meio a um ambiente árido e hostil, onde Davi ansiava por sentir a presença e o amor de Deus. O Salmo 63 é uma expressão de sede espiritual e busca por Deus. Davi descreve sua fome e sede por Deus como sendo maior do que qualquer prazer terreno. Ele louva a Deus por sua bondade e misericórdia e se regozija na sombra protetora de suas asas. Davi conclama sua alma a louvar e adorar a Deus enquanto vive. O verso 63:1, por exemplo, diz: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O verso 8 vai dizer: A minha alma segue perto de ti, a tua destra me sustenta. Queridos, todos esses salmos atribuídos a Davi mostra o quanto nós temos aqui, além de um rei, um poeta, dado a intimidade com o Senhor, ou pelo menos que ansiava profundamente por essa intimidade. Eu separei alguns textos aqui, por exemplo, voltando no 60, ele vai dizer do 10 em diante: Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com nossos exércitos. O 11 diz: Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Davi mostra que ele não confiava no seu poder militar. E nenhuma de suas vitórias deu a Davi a falsa impressão
de que ele era capaz. Todas as vitórias, pelo contrário, reafirmavam o poder de Deus para dar a ele aquela vitória. Ou seja, ele nunca passou a confiar nele mesmo por ter vencido. As vitórias não ludibriavam Davi ao ponto dele entender que ele era o poderoso. Lá no 62, por exemplo, a partir do verso 9, ele vai dizer assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro. Olha, ele está dizendo assim: ó, você é humilde, você é fraco. Aí ele vai dizer assim: ó, os de origem importante não passam de mentira. Então, você também é fraco. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Ele está dizendo que nem o homem humilde, nem o homem de origem importante, nenhum deles é nada. Ele vai dizer, aí ele vai aconselhar no verso 10, não confie na extorsão, nem põe esperança em bens roubados. Aí você fala, olha, não dá para colocar esperança em coisas roubadas, hein? Mas aí ele vai e diz assim, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Está dizendo, nem na riqueza roubada e nem na conquistada com suor próprio, que nenhuma delas põe a sua esperança, porque não é nisso que você deve esperar, não é nisso que você deve confiar. O 11 vai dizer, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ou seja, quando ele falou, Deus só precisou falar uma vez para que eu ouvisse 2, para que eu ficasse atento de que o poder pertence ao Senhor. Aí no 63, que é o nosso último hoje, é lindo, ele começa uma música aqui que é uma oração que todos nós podemos fazer. Ele vai dizer a partir do verso 1, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como terra seca, exausta e sem água. Verso 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor. Verso 3, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete, com os lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando a gente vai, se você continuar lendo o 63, você vai se maravilhar. Ele termina dizendo, mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Queridos, essa visão, que traz também uma visão escatológica, muitas orações imprecatórias que a gente vai ver nos Salmos, o que é uma oração imprecatória? A oração imprecatória é aquela oração que parece que eles estão clamando por vingança, por destruição dos inimigos, que você vai perceber que não é o padrão do ensino de Jesus, que é abençoar os que te maldizem, dar a outra face. É porque aqui nós vamos ver eles cumprindo uma visão, eles tipificando uma visão escatológica, quando o Senhor se livrará daqueles que são seus inimigos, quando Deus colocará a sua justiça, quando Deus manifestar a sua justiça plenamente contra os maus feitores aqui na terra. E nós sabemos que um dia isso vai acontecer, e o Salmo já está mostrando e apontando para isso. E Davi está aqui dizendo que no final das contas aqueles que louvam o Senhor serão protegidos, mas o Senhor esmagará os seus inimigos. Então, queridos, a graça de ver tudo isso é saber que nós estamos do lado daqueles que fazem parte dos justos, e não porque nós somos perfeitos, porque nós temos o benefício de termos sido feitos justos pela justiça de Cristo. Ele nos justificou, Ele nos tornou justos pela sua obra redentora. Então que nós, como Davi, como os salmistas que adoravam o Senhor, possamos nos alegrar nos grandes feitos do Senhor, e depois de termos revelação de sua graça, possamos colocar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança nele. Que seus dias sejam assim, de quem vive uma vida de plena confiança no Senhor, não confiando em nada além do que no Senhor, nem nas suas riquezas, nem nas suas posses, nem no seu entendimento, nem no seu conhecimento, nem em um político ou em alguém que você conhece de poder. Ninguém em nada pode te trazer a segurança que só o Senhor pode trazer. Então que você possa descansar nele, e que você tenha um dia maravilhoso, uma semana de trabalho que está começando, que você tenha alegria para começar, confiando no Senhor. Que Deus abençoe e que você possa testemunhar nessa semana o grande cuidado do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.